Quem paga esse subsídio? Quem não consegue ir para Miami. Então, nós temos basicamente que o pobre financia a empresa que faz a People Gloss para ela poder manter os empregos, para o rico poder comprar a mostela lá fora. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, é realmente um prazer estar aqui. Eu estava falando até agora há pouco ali no café que mais ou menos em 1998 eu tenho uma passagem que eu não vou me esquecer. Eu fiz fé na USP, né? E teve uma vez que o ex-ministro Malan ia fazer uma palestra, aula magna lá na FEA. E era aquela época de privatização do governo Fernando Henrique. E aí desceu uma turma anti-privatização, uma turma de alunos, um centro acadêmico, principalmente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, depedrando a FEA, jogando pedra. E eu fui lá defender, né? E eu falei uma coisa que marcou. Né? Falei, nossa, a gente vai ter que chamar a polícia para defender a FEA. E aí, naquele dia, eu fiquei conhecido como filhote da ditadura, geração Coca-Cola. Eu nem gosto muito, mas geração Coca-Cola, essas coisas, e fiquei marcado. Então, assim, quando eu passava em frente à Fefelete, eu tirava meu agasalho. O pessoal teve foto dessa situação. Então, para mim, é um prazer muito grande ver esse movimento surgindo. Eu acompanhei. Hoje eu sou o tio, vocês são os novos, mas isso para mim é um prazer gigante, assim, uma nova voz, uma voz da liberdade, uma voz do empreendedorismo, uma voz que claramente acabou com o monopólio, né, do discurso que a gente tinha na minha época, em 98. Então, para mim, é uma alegria gigantesca estar aqui, né? Mesmo que a gente não tivesse falado, tivesse convidado, eu ia tentar ver de algum jeito para falar no hall, alguma coisa, mas realmente é muito legal, tá bom? Então, assim, eu tenho que agradecer a vocês por colocar esse movimento para frente, por colocar essa voz para frente e para que eu torço muito para que isso seja, daqui por diante, a direção que o Brasil vai tomar. A gente pode fazer parte de uma mudança histórica. Pode fazer parte de uma mudança histórica. E quando eu estiver mais velhinho, eu quero lembrar que eu estive aqui e falar, poxa, aquilo lá foi o começo de tudo. Eu queria parabenizar realmente vocês por tudo isso que vocês estão fazendo. Tá? Bom, e aqui eu fiquei com uma incumbência de falar com vocês sobre Doing Business. Primeiramente, o que é Doing Business? Doing Business é um índice do Banco Mundial que mede a facilidade de fazer negócios num país. Quanto mais fácil for fazer negócios num país, significa que, provavelmente, você vai ter uma classe empreendedora mais ativa, uma classe empreendedora mais forte. O que nós temos no Brasil até hoje, basicamente? Uma estrutura de incentivos perversa, né? Não sei, eu nunca sei exatamente quem foi o autor dessa frase, mas é uma frase que sempre me marcou. Ele falou assim, se o Bill Gates nascesse no Brasil, ele seria funcionário público, por causa da estrutura de incentivos. O que acontece? Você tem estabilidade, você tem salários de R$30 mil no setor público, você tem penduricalhos, você tem auxílios, e, por outro lado, você tem uma dificuldade terrível de empreender justamente por um princípio básico, porque a gente sempre tratou o empresário como o bicho mau, o bicho papão, o cara que quer demitir, o cara que tem prazer em ferrar o trabalhador. Então, assim, essa é a grande diferença de nós hoje, por exemplo, com os Estados Unidos. Um outro fato que a gente pode colocar nessa mesma seara. Não sei se vocês já foram aos Estados Unidos, uma das maiores orgulhos do americano é falar que ele faliu um dia. Ele fala, eu fui à falência 3, 4 vezes. Isso para ele é um orgulho. Porque ele fala assim, eu tentei, eu sou empreendedor, eu volto. No Brasil é vergonha. Putz, eu fui à falência. Mas agora eu consigo um emprego público, agora eu estou legal. Né? Então, assim, tem alguma coisa que não está legal.
E começa por aqui. Passou Previdência, tomara que passe tributária, tomara que passe principalmente reforma administrativa, mas a pergunta que vai chegar uma hora é, ok, tudo isso é para acabar com uma situação emergencial terrível, que são as contas públicas em frangalhos, que nós temos, para os investidores começarem a ter confiança no país. Só que, e aí? E depois? E aí, como que a gente faz para crescer? Basicamente, a gente sabe, em teoria econômica, você tem duas maneiras de crescer. Você tem capital e você tem trabalho. E dentro dessas duas maneiras, você tem mais outras duas. Você pode crescer aumentando a quantidade de capital e trabalho. A China está aí para falar isso, né? Eles não estão nem muito aí com produtividade. Não, estão, na realidade, porque eles investem para caramba em educação. Mas eles não estão tão... O problema não é tão produtividade, porque você vai colocando trabalho. Você vai colocando. Você solta as amarras do êxodo rural para o urbano, vai colocando. Você vai colocando. Ou você compra capital, investe. Só que nenhuma dessas duas maneiras é perene. Porque você compra um monte de capital, colocou um monte de trabalhador, acabou. Só tem uma, e isso é uma total unanimidade na economia. Bom, unanimidade é economia séria, né? Tem uns que não estão muito aí para isso. Mas, felizmente, são 5, 10% da academia. O único jeito de você crescer sustentavelmente é produtividade. Melhorar a produtividade de trabalho. Vocês devem perceber como eu, de novo, vamos usar o exemplo do Brasil e Estados Unidos. Se você vai na Starbucks nos Estados Unidos, o que acontece? Tem uma pessoa que pega o alimento, pega a conta, paga a conta, faz o caixa. Dá até um certo nojo, né? Porque ele pega um negócio com a mesma mão que pegou o dinheiro, mas tudo bem, vai. O resultado dá. E tem uma outra que faz o café e o leite. Vocês já foram numa Starbucks no Brasil? Tem 17 pessoas dentro do... Elas trombam. É o paradoxo da produtividade. Chega uma hora que você coloca tanto trabalho que o trabalho adicional tem produtividade negativa. Porque ele tromba, bate a cabeça. Então, produtividade. Como que a gente pode crescer a produtividade? A primeira e a melhor de todas, é via educação. Eu acho que talvez uma das únicas partes que a gente não tem muito bem o que falar atualmente. Eu não estou vendo um grande plano de educação, alguma coisa assim. Mas tem uma outra que a gente pode crescer muito. Então, vamos deixar a educação do lado, por enquanto, né? E uma outra que a gente pode crescer muito, pessoal, desburocratizando. Só se você melhorar o ambiente de negócio, você tem um espaço gigantesco para a produtividade. Quem que é quando o cara faz, vamos dizer, direito? O cara mais inteligente da classe, o cara que tinha mais capacidade de mudar a estrutura, ajudar a mudar a estrutura de leis e normas horríveis no Brasil, o que ele vai ser? Tributarista. Para quê? Para tentar conseguir crédito tributário do governo, que o governo ofereceu um crédito tributário para a empresa e não consegue pagar. Vocês percebem que desperdício de mão de obra que nós temos na burocracia? Se eu libero esse cara para trabalhar com coisas produtivas, já é um aumento de PIB só com uma pessoa. Vocês percebem qual é o canal? Eu tenho aqui um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, do professor Otaviano Canuto, que ele mostra bem isso. Vamos dar uma olhadinha nele, aí eu começo a partir dele, tá? Por favor. As pessoas acham que o Brasil é um país aberto. Ele é relativamente aberto no que diz respeito ao investimento direto estrangeiro, não em todas as áreas. Como bem sabe, qualquer pessoa que olhe o padrão de construção no Brasil, etc. e tal, né? Mas o país é relativamente aberto ao investimento direto externo, mas é o país mais fechado do mundo em relação a todos os seus aos países comparáveis na área de comércio. Só uma exportação, importação. Só uma exportação, importação. O peso no PIB. O peso no PIB e a estrutura de proteção tarifária. Mesmo quando você desconta o tamanho do Brasil, etc. e tal, o Brasil é um país fechado. Ao ponto que a lógica do investimento direto externo que vem para o Brasil não é uma lógica de busca de eficiência no Brasil. Porque como o investimento vem
para ocupar o mercado protegido, a preocupação com eficiência, com concorrer com os externos é menor. Aí o investimento direto estrangeiro adota o mesmo comportamento, os mesmos objetivos que os nossos locais protegidos. Então, o Brasil não vai chegar lá com essa estrutura. Bom, e aí, qual é o link que eu quero fazer? E aí eu vou começar o Doing Business. A gente tem esse problema de produtividade e a gente tem um problema de atrair investimento externo. Quando eu falo em investimento externo, qual é uma das primeiras coisas que o investidor externo vai ver? Como que é fazer negócio naquele país? E aí o Banco Mundial, como eu falei no começo, vai lá e mede a capacidade que o Brasil tem de atrair investimento, ou seja, de estrutura de investimentos. E aí a gente vê. A gente fez aqui um negócio visual, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o ranking do In-Business, o ranking de fazer negócio, e depois eu vou explicar mais direitinho. Olha onde está o Brasil lá em amarelinho. Aqui não dá nem para ver o copo meio cheio, porque falar, não, mas ele está na frente de quase metade. Eu não vou te falar quem são as metades aqui, porque eles vão falar aqui. Aqui não. Nós temos aqui, bem em cima do Brasil, Papua Nova Guiné. Nada contra, ótimo que eles estejam fazendo, mas, né? Como que a gente vê isso? Nós temos, então, se você olha aqui, você percebe que nós não estamos muito bem. Vamos um pouquinho para dentro do índice, vamos abrir um pouquinho para a gente ver melhor. Bom, se já não estava boa, nada está tão ruim que não possa piorar. Deixa eu falar para vocês. Esse índice de 2020, que eles chamam, eles mediram até março de 2019. Tá? Então, eles medem até março de 2019, processam os resultados e soltam em outubro, que saiu agora, dia 24. O Brasil só caiu 15 posições. Já estava em 109 de 190, agora está em 124. Pessoal, é inadmissível que uma das 10 maiores economias do mundo seja a 124ª pior. Eu não vou falar melhor, né? Porque já estava de 100 para baixo para fazer negócios. É inadmissível. E olha a posição. O Doing Business é feito de 10 indicadores. Olha a posição em cada um. Abertura de empresa, nós somos honroso número 138. Alvarás de construção, 170. Registro de propriedades. Registro de propriedades é registro de compra e venda, tá? Todos os processos burocráticos que você tem que fazer quando você comprar uma propriedade comercial. 133. Pagamento de impostos, 184. Nós somos um honroso último lugar. Pagamento de impostos não é carga tributária, é dificuldade de pagar imposto. Dificuldade de pagar imposto. Para vocês terem uma ideia, só um dado que eu vou antecipar. Uma empresa pequena, de 50 a 100 funcionários, gasta 900 horas por ano para pagar ICMS. Olha quantas horas você empurrou para fora do sistema produtivo. Comércio internacional, 108. Aí nós temos obtenção de eletricidade, 98. Obtenção de crédito, 104. E as três que nós estamos um pouquinho melhor. Proteção de investidores minoritários. Isso é quando você tem, por exemplo, um investidor muito pequeno na empresa, que tem uma pequeníssima porcentagem. Aí vai o controlador principal e quer fazer uma ação com uma outra empresa dele mesmo, que é nociva à empresa que você tem ação. Quais são os canais que você tem para reclamar disso? Tá? Execução de contratos, 58, e resolução de solvência, 77, que é até um paradoxo para a gente, né, brasileiro. Execução de contratos e resolução de solvências, que depende muito do judiciário, que a gente vê ele muito ineficiente, é o mais eficiente dentre todos. Né? E vamos fazer uma comparaçãozinha? Esse aqui é o Brasil, de 2010 a 2020. Só para a gente ter uma ideia como a gente está em relação aos outros países. Agora vamos colocar aqui o Chile. Isso que eles pioraram, hein? Chegaram a 34 em 2014. Mesmo assim, estão mais de 60 posições melhores que o Brasil. Mas o Chile não conta, porque o Chile está sempre melhor. Bom, sei lá, né? Não sei mais o que falar do Chile, mas o Chile está sempre melhor, o Chile é sempre na frente. Vamos ver a Colômbia. Também está muito melhor.
Mas assim, mas tudo bem, não dá para melhorar, o Brasil vai ser sempre assim, nunca vi ninguém melhorando, isso é um absurdo. Vamos ver a Índia? Dá, hein? Foi de 130 para 63 em 3 anos, 4 anos. Dá para melhorar. E a Índia não é exatamente uma ditadura, para você falar, mas lá também passa tudo direto, não tem congresso. Dá para melhorar. Então, assim, nós estamos muito mal. E o pior, pessoal, isso aqui parece gráfico de produtividade, né? Vocês que adoram, gostam muito desses temas, provavelmente vocês vão em muitos eventos que têm produtividade. A produtividade do Brasil é isso aqui. Deve dar uma correlação quase perfeita. E olha que interessante que nós temos aqui, que eu vou trazer para vocês. Tá? Se eu pego o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, junto com o do Inbis, dá uma correlação boa também. Lógico que aqui sempre tem as exceções. Você vai falar, pô, você não colocou a China aí. A China não está exatamente num grau de liberdade, né? No grau de liberdade econômica muito forte, mas são exceções. Geralmente, por exemplo, Nova Zelândia é primeira no Doing Business, é o país mais fácil de fazer negócio do mundo, terceiro no ranking de liberdade econômica. Singapura, índice de liberdade econômica, ele é primeiro, Doing Business, segundo. Reino Unido, sétimo liberdade econômica, quarto no Doing Business. E aí vamos ver quem está próximo do Brasil em posições. Nepal, olha, 125 no Business e 136 em liberdade econômica. Brasil, 124 em Business, 150 em liberdade econômica. Meu Deus, que vergonha. Isso dá até vergonha de mostrar, né? Não vamos falar por aí, quando a gente sair por aí, sair por fora, não vamos falar disso, não. A gente muda o assunto. Paraguai, 128, 85 em liberdade econômica. Né? E aí eu podia fazer um monte, eu só pôr aqui porque não dava para colocar mais na tela, né? Tem alguma relaçãozinha legal aí, né? Pessoal, agora eu vou pedir para vocês uma atenção especial, que nós vamos entrar a fundo nos 4 piores indicadores do Brasil. Vamos ver qual que é exatamente o problema deles. Por que é difícil fazer negócio no Brasil desses indicadores? Eu escolhi os 4 por causa de tempo. A gente podia fazer isso para os 10, né? Mas, infelizmente, não dá. Vamos dar uma olhadinha nesses daqui? Primeiro, nós somos o 170º em alvarás de construção, em 190 países. Por quê? Esse é o índice para São Paulo. Como que eles fazem esse cálculo? Eles fazem assim, ó, eles fazem um case, um depósito de 903 metros quadrados, aí eles fazem, tem que ter sociedade limitada, Quanto tempo você gasta indo atrás de todas as permissões para ter esse depósito prontinho para uso? Então, ele mede número de procedimentos, tempo e custo. Procedimentos. Um empresário que queria ir atrás de uma vara de construção tem 19 procedimentos no Brasil. A média na América Latina é 15,5 e na OCDE é 12. Agora, olha o absurdo. Demora mais de um ano, 384 dias para ele conseguir seu alvará. 384 dias. Você começa hoje, dá entrada hoje, e você vai ter seu alvará mais ou menos em dezembro de 2020. Aí acontecem aquelas aberrações, tipo, infelizmente, aconteceu na tal da Boate Kiss. O cara tem a permissão de funcionamento, mas não tem alvará. Aí, se acontece um acidente, a culpa é do cara. Enquanto não acontece acidente, você vai levando. Né? Então, América Latina é a metade, OCDE é quase um terço. O custo, nós não temos muito problema, mas olha o tempo que a gente tem. Um segundo, vamos aprofundar num segundo aqui. Abertura de empresas, que nós somos o 138. Esse até é um índice que, por incrível que pareça, mesmo a gente sendo no número 138, melhorou muito. Assim, há 3, 4 anos atrás, hoje, em 13 dias e meio, você abre uma empresa. Há 3, 4 anos atrás, o Brasil demorava 85 dias para abrir uma empresa. Então, você entrava hoje e falava, quero abrir uma empresa, quero ter uma empresa para emitir nota fiscal. Aí você ia pegar o seu CNPJ lá para janeiro, fevereiro do ano que vem. Mas
Se você tivesse com muita pressa, existia o que nós chamávamos de empresa de prateleira. Você pagava um extrinha para um escritório de advocacia e ele já tinha uma empresa pré-aberta. Você só colocava seu nome lá. Eita, rent seeking, né? O Brasil é o campeão mundial de extrair renda da própria ineficiência. Isso é um conceito econômico de monopólio, né? O monopolista ele pega uma parte do lucro dele que é perene e investe em propaganda para manter o monopólio, né? A gente sabia até pouco tempo atrás que a Vale não falava assim, não, meu minério é o melhor do mundo. Não, a Vale que faz, ajuda as tartaruguinhas do Nordeste, põe dinheiro em orquestra sinfônica, a Petrobras que ajuda. Então, assim, a propaganda institucional justamente para você falar como ele é bonzinho. Não vale a pena tirar o monopólio, né? E cola, né? Bom, mas tudo é complicado, porque se você privatizar, você vai tirar o emprego de muita gente. Eu peço até licença para vocês, falando sobre esse negócio de liberdade, de empreendedor. Meu filho tem 7 anos, mas um dia eu fui naqueles cursos de pai, né? Cursos de pai e mãe. Agora você tem aquele negócio, você fica um dia lá, aprende como lavar, pega uma bonequinha, coloca no banho, etc, etc. Bom, é isso aí. E aí eu vi, e aí o cara começou a falar lá, o enfermeiro, ele falou, não, porque você tem que comprar uma pomada e compra Hipogloss, que é a que nós temos aqui, porque a Mustela é muito cara. E eu não sabia que era Hipogloss, não sabia que era Mustela, depois eu fiquei sabendo. Aí, como eu ia muito por causa do Inbiz, já trabalho com o Inbiz há quase 8 anos, tentando melhoramento de negócios, eu ia muito para Washington, por causa do Banco Mundial. E eu fui ver a tal da Mustela, que custa $2 lá. E é infinitamente melhor. O que acontecia, basicamente? Olha que coisa, que situação. Eu não sei por que ninguém fala isso no Jornal Nacional, mas vamos lá. Por que a Hipogloss é cara? Porque você tem uma bruta barreira entrada para a Mustela. Um imposto de importação monstruoso. Fica 4 vezes o preço que é lá. Por quê? Para defender a indústria nacional, óbvio. A nascente indústria nacional de 65 anos. É o Benjamin Button, né, a indústria brasileira. Ela nasce velha e continua velha. Só que ela continua velha para o resto da vida, nós chamamos de nova. Quem paga esse subsídio? Quem não consegue ir para Miami. Então, nós temos basicamente que o pobre financia a empresa que faz a Hipogloss para ela poder manter os empregos, para o rico poder comprar a Mustela lá fora. Cara, nunca ninguém falou isso no Jornal Nacional, né? Impressionante. Mas, bom, vamos lá. Vamos ver um outro indicador. Isso aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, tá? Eu vou mostrar um número que é quase... Não tem ninguém com menos de 8 anos aqui, é um número pornográfico, na realidade. Olha o tempo em horas que uma empresa pequena gasta para pagar imposto. 1.501 horas. Enquanto a média da América Latina é 317, a média da OCDE é 158. Cara, o empresário que vê isso, imagina lá, sei lá, um americano que quer investir no Brasil. Vou investir no Brasil. O que eu tenho aqui? Eu tenho um índice do Inbiz. Deixa eu dar uma olhada. Quantos empresários, quantas empresas deixaram de investir no Brasil olhando esse slide? 1.501 horas. Eu não estou falando de carga tributária, embora ela seja grande. Olha o total sobre o lucro dos tributos totais, índice de contribuição. Ele é 64,7%, contra 47% da América Latina e 40%, mais ou menos, do CDE. Então, assim, é difícil de pagar e caro. Assim, não dá para pensar num sistema tributário pior. Assim. Eu fico imaginando que os caras, se um dia você chegasse e falasse com um economista genial e falasse assim, pensa num sistema tributário horrível, mas põe tudo que você sabe de ruim no sistema tributário. Ele não conseguiria chegar no Brasil. A gente tem um mérito nisso, eu acho. É um negócio que não tem condições. A gente vê que o número de pagamentos... Interessante, porque o número de pagamentos é baixo. 60% disso chama uma aberração chamada ICMS.
É uma aberração. O ICMS é uma aberração, é um fantasma, é um filme de terror, é uma coisa horrorosa. Cada estado tem um, você tem que saber onde você comprou, onde você vendeu para fazer a conta, depois isso gera crédito tributário que nunca é pago. É um terror, é um terror, é um terror total. A gente não tem nem como. E um último, para a gente dar uma olhadinha, indicador de comércio internacional, que o nosso professor Otaviano Canuto estava falando no começo. 108º. E aí a gente vê, de novo, olha os custos e exigências das fronteiras do Brasil em dólar em relação à América Latina, em relação ao CDE. Aqui é um slide que eu não preciso nem falar, né? Quando você compra uma coisa importada, que manda pelo correio, demora 45 dias para chegar e ainda chega uma notificação da Receita avisando que você tem que pagar o imposto para liberar. Antes livro não era assim, agora até livro está acontecendo. Eu já tive algumas experiências com livro de ter que pagar um imposto adicional. E mesmo que você não passe de $50, eles deixam uns 10 dias lá. Você vai seguir um negócio, você vai ver que ele ficou na alfândega em Curitiba pelo menos 10 dias. Mas são isso e pior, isso aqui é para exportação. Nem é o de importação ainda. Quer dizer, dá para entender? Não quero que você exporte. Parece que o governo está falando isso. Não quero que você exporte. Faz mal exportar. Tem aqui mais algumas. Tempo de exigência de documentação. A gente está melhor que a América Latina, mais longe do CDE. E exigência de documentação. Aí o Brasil reina soberano, né? Ninguém bate a gente em documentação. Tem a via verde que você entrega, a rosa fica com você, a azul você leva no correio, e assim por diante. E a mesma coisa a gente vê para a importação. Pelo menos nesse, a exigência de fronteira da América Latina é alta. Eles não medem Venezuela, tá? Então, você vai falar, pô, 628 está... Mas não, eles não medem Venezuela. Bom, a gente ainda continua sendo o terceiro país mais fechado do mundo, né? Nós só perdemos de Cuba e Coreia do Norte. Nossa, eu torço tanto para daqui uns 10, 15 anos eu vim fazer. Lembra aquilo que eu falei? Mudou tudo. Hoje você pode importar, hoje você pode exportar, é tudo muito rápido. Bom, mas chega de falar de notícia ruim, né? Vamos tentar falar de luz no fim do túnel. Na verdade, eu não tenho notícia boa para dar, mas eu tenho uma tentativa de luz no fim do túnel. Tem o registro de propriedades ainda, só para a gente ter uma ideia. Também é um que a gente está muito mal. Isso aqui, na realidade, é quando você faz uma compra e venda de um objeto comercial, quanto demora para registrar. E aí a gente tem 14 procedimentos, contra 7 da América Latina e 4 do CDE. O tempo aqui nem é tão problema, o problema é o número de procedimentos. Você tem que buscar certidão negativa até onde você não pode ir mais. Mas agora, o atual governo colocou uma meta, que é ficar entre as 50 melhores economias até 2022. Pessoal, é possível? Possível é. A Índia mostrou para a gente lá naquele gráfico, né? O que a gente teria que fazer, basicamente? São 3 palavras. Aqui eu não vou falar novidade nenhuma. O que eu preciso fazer para fazer isso? Desburocratizar, simplificar e racionalizar. Isso não é só bom do Inbiz, né? O Brasil precisa disso para tudo. Ainda racionalizar é uma palavra que é um palavrão aqui. Mas agora, e a luz do fim do túnel? O que eu tenho para apresentar para vocês que pode melhorar a gente nos próximos anos? Como vocês sabem, eu faço pela FEComércio eu coordeno um GT para olhar cada indicador e sugerir para o governo que tem que mudar. Quer dizer, o setor privado tem que fazer esse trabalho de empurrar também. Falar, você chega para o governo e fala, vocês são em 124, fala, mas me ajuda, o que eu tenho que fazer? Então, a gente faz isso. Eu já faço isso há 8 anos. Antes eu fazia pela Brain, que era um instituto que tinha como objetivo melhorar a competitividade de São Paulo, e agora pela FEComércio. Aí vocês vão falar, você já faz 8 anos e não melhorou? Já faz 8 anos e não melhorou, exatamente. A gente tenta, a gente leva. Mas o que tem hoje que eu posso dizer para vocês que é uma luz no fim do túnel? Acho que são 2 pontos principais. O primeiro
Esse governo, eu estou falando federal, ele unificou o comando das ações do Doing Business. Aí você fala, o que significa isso? Por que isso pode melhorar? Antes, quando eu ia lá para Brasília, eu ia falar sobre abertura de empresa, eu falava com o Ministério da Desburocratização. Eu ia falar sobre pagamento de impostos, eu falava com a Receita Federal. Eu ia falar sobre intenção de crédito, eu falava com o Ministério da Fazenda. Eu ia falar sobre proteção a minoritários, eu falava com a CVM, ou com o Banco Central. E aí, às vezes, eu dava até gafe. Eu chegava no Ministério da Fazenda e falava, você viu o que a Receita está fazendo? Não, não era para contar. Isso aconteceu várias vezes. Vocês percebem como isso é difícil de andar? Você não tem uma ação unificada, você não tem uma central de inteligência para fazer isso. Esse governo elegeu a Secretaria de Modernização do Estado, que ele chama da SEMI, como o principal órgão que vai tocar isso daí. Então, eu tenho, quando eu vou a Brasília, com quem falar. E ele construiu 10 grupos de trabalho com a sociedade civil e com o governo, um para cada indicador. Então, tem um para abertura de empresas, um para... Cada um tentando fazer com a meta que é... E isso é o segundo ponto, que é um negócio que já devia existir há 200 anos e não existe. Meta. Cobra. Tem quem cobrar. Quantas posições você... O objetivo agora, em 2021, ficar em 2 dígitos. De 124, pular pelo menos para 99. Não pulou? Vem aqui. Vamos explicar. O que foi feito? Por que tem dinheiro sendo investido nisso? Como que você faz isso daí? E terceiro, a ligação com o setor privado é muito mais fluida. Para vocês terem uma ideia, o ex-ministro Mantega, ele usou uma tática muito boa em 2013 para tentar melhorar o Doing Business. Xingar o Banco Mundial. O famoso dar um tiro na cabeça do mensageiro, né? Que traz a notícia ruim. E aí o que acontecia? A gente não tinha espaço. Não. Assim, tem alguns defeitos? Tem um índice. Mas dava vontade de chegar, ministro, você acha mesmo que o Brasil está bem? Você já tentou abrir uma empresa? Acho que não, né? Agora não dá. Ele está, né? Com tornozeleira não dá para abrir empresa. Sacanagem, eu não devia falar essas coisas. É técnica a apresentação. Mas ele brigou com o Banco Mundial. Isso é absurdo, isso é ridículo, não faz isso mais. O que aconteceu? Nada. Em vez de ir atrás dos problemas, então eu acho que nós temos. O governo estadual e o governo municipal também têm uma preocupação com isso. Então, é garantido que vai dar certo? Não, a gente está tratando com o governo. E quando se trata com o governo e dá certo, nós brasileiros temos 50 pés atrás. Essas duas palavras, governo e dar certo, são palavras que geralmente não vêm na mesma frase no Brasil. Então, assim, a gente tem todo o direito de desconfiar. Mas o que eu posso dizer para vocês um trabalho está sendo feito como nunca foi feito antes. Se vai dar certo, eu venho falar para vocês o ano que vem. O ano que vem eu volto aqui e falo, lembra tudo aquilo que eu falei? Deu tudo errado, os grupos são ruins, ninguém faz nada. Ou eu vou falar assim, poxa, 99, cara. Conseguimos, efetivamente. Então, são pessoas sérias que estão trabalhando nesse sentido. E eu espero que eu tenha, daqui a um ano, boas notícias para dar para vocês. Mas o panorama hoje é esse, e é o governo que monta na cacunda, né, como dizem, do empresário micro e pequeno, deixa de trabalhar. Vamos ver se ano que vem a gente vem aqui com melhores notícias. Pessoal, obrigado pela atenção. Bom dia. Eu gostaria de perguntar, porque a gente olhando um pouco desses índices, a gente tem também alguns termos que, seriam estaduais, algumas coisas poderiam ser
feitas em formas estaduais, tipo, você usou como parâmetro muita coisa São Paulo, então provavelmente esses índices no resto do Brasil são piores, porque aqui normalmente a gente tem uma chance de fazer negócio um pouco melhor. Então, o que a gente pode fazer nesse nível? E outra pergunta, que aí acho que é mais difícil ainda. Como é que você acha que essas confusões que acontecem dentro do governo podem atrapalhar nessa forma de como o Brasil vai tentar essa meta de chegar aos 50 melhores? Ótimo, ótima questão. A primeira, em relação aos outros estados, na verdade, a gente tem algumas surpresas, porque o índice ele só mede São Paulo, cidade e Rio, cidade. Né? É uma coisa que eu esqueci, obrigado por ter me lembrado de falar. Mas a gente tem algumas surpresas. Por exemplo, a abertura de empresas, São Paulo e Rio estão entre os piores do Brasil. Minas Gerais é rápido. Se eu não me engano, Pernambuco é em um dia. Então, assim, a gente tem algumas surpresas regionais, embora esse índice começa... E aí é interessante, né? Porque o que vai para o público externo é que o Brasil é 124. Ninguém fala que Minas Gerais seria o 65 se ele estivesse nesse índice, mas é São Paulo e Rio. Em relação à minha percepção da sua segunda questão, né? Quer dizer, o que eu venho trabalhando... Eu voltei a esse tema na FEComércio a partir de agosto. E desde lá eu venho falando com a Secretaria de Modernização do Estado e agora a gente vai falar com o Carlos da Costa, né, que é o secretário especial de produtividade. Em princípio, depois, o ano que vem também eu volto aqui te falar se for errado. Em princípio, parece que ele é meio blindado. Parece que o Ministério da Economia é bem blindado dessas... Não sei nem que nome falar, né, dessas declarações ridículas. Mas ele é meio blindado. O que a gente vê, assim... Até teve não vou falar o nome nunca, nem que se você me torture, mas uma pessoa do Ministério da Economia falou, não, eu acho ótimo que eles fiquem falando sobre outras besteiras, porque eles falam besteira sobre economia. Né? Quer dizer, deixa ele falar lá, brigar com brigar com o Alexandre Frota, outro brigar, que enquanto isso ninguém fala que tem que fechar a economia, que tem que... Então, assim, a minha percepção é que está blindado. A percepção. E como economia, né? Se a gente vê que o mercado não está reagindo mais a essas besteiras, né? Eu acho que está mais ou menos... A minha percepção é essa. Se eu mudar, eu volto ano que vem te falar. Se o Brasil, por exemplo, abrisse empresa em um dia, ele já melhoraria mais ou menos umas 8 posições. Registro de pagamento de impostos, que é sonho de uma noite de verão, né? Mesmo se as PECs, tanto a do Senado como a da Câmara, forem para frente, tem 10 anos de transição e a gente só vai ficar bom. Mas isso poderia mudar o Brasil em 30, 40 posições. Então, quer dizer assim, são reformas simples. Foi o que a Índia fez, reformas em coisas tipo registro de propriedades, abertura de empresas, que ela era muito ruim, de uma hora ficou boa, que ela conseguiu pular essas posições. Não foi de uma vez, né? Ela foi pulando 10, 15, 10, 15. Eu acho que esse é o segredo do Brasil. A gente tem, por exemplo, alvarás de construção, tem uma coisa sendo feita... Olha que coisa doida. O que acontecia antes? Você tinha um monte de alvarás para dar, uma pilha de autorização. Nessa pilha tinha tanto o escritório de advocacia na Faria Lima, quanto uma fábrica de fogos de artifício do lado de uma petroleira. Quer dizer, como é totalmente... Tem que ser, a primeira coisa que você tem que fazer é separar a pilha, com risco ou sem risco. Lei da liberdade econômica. Ajustou isso aí. Então, são reformas simples que dá para fazer.